Alô, alô, estão me escutando? Tá certo? Todo mundo está me escutando? Se inscreve aí no chat. Meu nome é Alessa, eu sou do Bloco Italina aqui de São Paulo, estou na organização da CRUA. Nessa primeira apresentação eu também vou falar brevemente sobre a CRUA. A CRUA é um coletivo de blocos de carnaval, estamos em todo o Brasil, com mais de 200 blocos, foi construída no começo da pandemia, quando tudo fechou, aquele caos, ninguém sabia o que ia acontecer, e aí os blocos do Brasil se articularam pelas redes para criar, montar essa Carnavais de Rua em Ação, que é essa rede de articulação de blocos em nível nacional. Caso você tenha um bloco e esteja interessado em entrar na CRUA, alguém da produção vai jogar o link do formulário de inscrição aqui, e aí a gente entra em contato com o bloco de vocês. A CRUA atualmente tem realizado 2 projetos, um é o Carna TV, que é uma rede de transmissão dos blocos de carnaval de rua via as redes sociais, via Instagram, das manifestações fora o Bolsonaro. A gente realiza em todas as manifestações uma espécie de mídia ninja do carnaval, e se você tem um bloco e gostaria de transmitir as manifestações, escreve aqui também que a gente entra em contato com vocês. A ideia é como é que a gente articula a capilaridade dos blocos de carnaval em todo o Brasil, para também impulsionar as nossas ideias e os nossos valores enquanto carnaval de rua. Essas são as primeiras duas apresentações, e aí a gente tem esse Fórum Nacional, que está revelando a urgência da gente discutir o carnaval em nível nacional, né? Parar de olhar só para as nossas localidades e pensar o que é que a gente tem em comum, de bem comum, e como é que a gente consegue ser forte nas nossas diversidades. Por isso que é Carnavais de Rua. Então essa é um pouco a minha apresentação do que é a CRUA, quais são os nossos projetos. Se vocês estiverem interessados também, coloca no chat, e aí a gente vai entrar em contato com vocês. Agora a gente inaugurou o Eixo Econômico, a gente teve uma mesa maravilhosa anteriormente, e agora a gente vai para a nossa mesa dos direitos e da política cultural. O nome da nossa mesa é Carnaval de Rua como Direito Cultural, Direito à Cidade e à Liberdade de Expressão. E eu já vou chamar aqui o nosso primeiro palestrante, que é o Zulu Araújo. Zulu, venha para cá. Enquanto ele vai entrando, arquiteto, mestre em cultura e sociedade, doutorando em relações internacionais pela Federal da Bahia, atuou durante 10 anos como conselheiro do Grupo Cultural Olodum, ex-presidente da Fundação Palmares em 2007 a 2011, foi diretor da Casa de Cultura da América Latina em 2012 e foi coordenador geral na celebração dos 300 anos de Zumbi do Palmares. Bem-vindo, Zulu. Um super prazer você aqui. Vou chamar também a Fernanda Amin. Fernanda, está aí? Oi, Fernanda. Fernanda é do Rio, doutoranda em Planejamento Urbano e Regional pela UFRJ, atualmente é pesquisadora do Observatório das Metrópoles e do Observatório da Justiça Brasileira. Em sua atuação, trabalhou com os temas direitos humanos, carnaval e cultura, planejamento urbano, direito à cidade e democracia, autora do livro Ei, Você Aí, Me Dá um Dinheiro Aí, Conflitos, Disputas e Resistências na cidade do Rio de Janeiro. Toca ganzar no bloco, desce, mas não sobe. Bem-vinda, Fernanda. E também o Guilherme Varela, que é aqui de São Paulo também. Oi, Gui, tudo bem? Viva nós! Guilherme Varela, pesquisador, advogado, gestor cultural e músico, diretor do Instituto Cultura e Democracia, doutorando em Direito na USP, secretário de Políticas Culturais do Ministério da Cultura em 2015 e 2016 e assessor técnico e chefe de gabinete da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo em 2013 a 2015, autor do livro Plano Nacional de Cultura, Direitos e Políticas Culturais no Brasil. É do bloco Saia de Chita de São Paulo, com intensa experiência dentro da administração pública, fez passagem pela Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, no Ministério da Cultura, na gestão de Juca Ferreira, atuou na elaboração do Plano Setorial de Culturas Indígenas e no Plano Nacional de Culturas Populares, e acabou de entregar seu doutorado
parabéns, juntamente no tema Carnaval de Rua, e é também, novamente, do Saia de Chita, aqui de São Paulo. Bem-vindos! Queridos, deixa eu fazer uma breve introdução. Estou aqui um pouco improvisando, um pouco lendo, tá? A gente tem esse Carnaval de Rua e esses blocos de carnaval espalhados pelo Brasil inteiro, que são praticamente tecnologias de transformação, né? É uma tecnologia nordestina e também que se espalhou no Brasil todo e de vários outros países que vieram para cá, mas aqui no Brasil, principalmente no Nordeste, e é uma moda de você mudar cidades, mudar pessoas, e aqui a gente está falando de como mudar o país em nível nacional. O carnaval e os direitos, eles estão super conectados, né? E aí a pergunta é, nesse momento de pandemia, nesse momento que a gente está vivendo, como é que a gente vai conseguir refletir e buscar esse carnaval em frente a desafios como a ascensão da agenda conservadora, como homogeneização da festa, que pega essa lógica de mercado e esquece os territórios? Como é que a gente vai também lidar com essa coisa do isolamento, desse perigo do outro, dessa pandemia, desse perigo da rua, de estar na rua, e o carnaval como seu maior fortalecedor, né? Um super guardião da festa de rua? Qual é o papel do carnaval nesse momento de defender esse espaço público da rua para a festa? E o que a gente precisa fazer quando tiver carnaval, quando der para ter carnaval, que a gente sabe que vai ser uma loucura, uma bomba emocional gigantesca? O que a gente vai querer empurrar? Será que a gente tem uma agenda nacional do carnaval? Qual é a força que a gente precisa começar a falar para empurrar esses movimentos? E agora eu volto para o meu roteiro oficial. Como a festa e a linguagem do carnaval podem ser entendidas como direitos? Onde o carnaval se localiza dentro das políticas culturais? Como a festa se coloca em diálogo com a administração pública? Como blocos, ligas e associações organizam suas demandas? E quais ferramentas políticas sustentam a festa? Zulu, você abre a nossa fala. Vamos lá, arrasa, meu querido. Boa noite, Alessa. Boa noite, Guilherme. Guilherme, eu acho que eu lhe conheço, viu? Acho que você já andou aqui pela Bahia, na época que você trabalhava com Juca. Boa noite, Fernanda. E boa noite aos organizadores e organizadoras do Fórum Nacional de Carnavais de Rua. Parabéns pela iniciativa, obrigado pelo convite e vamos que vamos. Olha, esse tema é tema para muitos carnavais, certo? Não é um tema que dá para tratar numa mesa com 2 horas. Direito à cidade, direito cultural e direito à liberdade de expressão, certo? Precisa um fórum inteiro só para isso. Exatamente, cada mesa com um tema desse. Tá? Você esqueceu, Alessia, de uma coisa que eu tenho o maior orgulho de ser. Eu sou arquiteto, formado pela Universidade Federal da Bahia. E como eu vi Fernanda Minfa sendo apresentada como da área de urbanismo, acredito eu que ela também seja arquiteta. Não é não? Ah, então... Eu sou jurista, eu sou do direito. Você é do direito? Ah, que bom. Então, mas eu pensava que... Quando falo em urbanismo, eu digo... Porque a arquitetura ela media toda a minha existência, toda a minha participação, todo o meu entendimento, tanto no campo cultural quanto no campo racial, e particularmente no carnaval. E, por conta disso, eu vou começar falando sobre essa questão do direito à cidade, porque eu vi a mesa anterior todinha. Vi Cláudia Leitão, João Jorge e Rita, né? E fiquei assim já matutando algumas coisas, no sentido, inclusive, de alterar um roteirozinho que eu tinha feito aqui. Mas esse início não se mantém. Eu tinha um colega aqui, que hoje já está no andar de cima, chamado Manuel José de Carvalho, arquiteto, que apresentou um trabalho chamado A Cidade Efêmera do Carnaval.
porque a Escola de Arquitetura aqui sempre foi chamada, convidada a participar da organização do Carnaval na cidade de Salvador, por conta da profunda transformação que a cidade passa no período carnavalesco. Aliás, essa transformação começa já nas festas populares, mas é uma alteração que muda os pontos de ônibus, muda o circuito dos carros, muitos empreendimentos comerciais têm que ser fechados, residências têm que ser bloqueadas, muita gente viaja, vai para o interior, vai para outras localidades. Há, na verdade, a criação de uma cidade voltada para o carnaval. Não é igual a você fazer um sambódromo, não. A cidade se transforma para o carnaval. E como ele coordenava esse trabalho, ele chegou a dizer o seguinte, que o Carnaval de Salvador é uma das maiores festas de rua do Brasil e subverte a cada ano e por aproximadamente uma semana a lógica de funcionamento de uma das maiores metrópoles brasileiras. Apesar dos desafios que esse evento apresenta em termos de adequação, tanto urbanística quanto arquitetônica, até hoje, poucas foram as ocasiões em que os pesquisadores da Faculdade de Arquitetura se dedicaram à tentativa de compreendê-lo. Por que eu comecei com isso? Às vezes, a impressão que dá quando eu vou para as discussões sobre o carnaval é de que o carnaval é feito pelos blocos. E o carnaval não é feito apenas pelos blocos. Eu diria até que os blocos são uma parte minoritária do carnaval. E se a gente não compreender isso, a gente não vai compreender, por exemplo, a importância desse tema que está colocado aqui, o direito à cidade. Quando você mobiliza 1 milhão de pessoas para circular num determinado espaço restrito, você tem que pensar que esse 1 milhão de pessoas vai fazer xixi, você tem que pensar que esse 1 milhão de pessoas vai fazer cocô, você tem que pensar que esse 1 milhão de pessoas vai se locomover, você tem que pensar na segurança desse 1 milhão de pessoas, você tem que pensar num conjunto de variáveis, inclusive a da segurança, né? Você tem que pensar na saúde, no atendimento à saúde, você tem que pensar no atendimento alimentar, ou seja, propiciar esse 1 milhão de pessoas. Não é apenas para os blocos que a cidade se prepara. Então, a cidade não pode ser vista exclusivamente com o olhar daqueles que participam do carnaval de maneira organizada. Então, esse é o primeiro elemento que eu gostaria de trazer como provocação. E eu gosto de tratar o carnaval como uma provocação, porque eu acho que o carnaval ele se reinventa a todo instante, e se assim não fosse, não seria carnaval. Eu administro e dialogo com essa racionalidade acadêmica, mas com um pé permanente nesse caos que o carnaval propicia, que tem como eixo a alegria. Eu acho que essa racionalidade acadêmica do dado, da informação, e olha que eu estou na academia, viu? Gosto também dos chamados indicadores, mas quando a gente faz com que isso seja protagonista no carnaval, para mim, isso é um caminho para o insucesso do carnaval. Porque o carnaval tem tantas variáveis que não são governáveis, que se a gente não admite essa possibilidade, a possibilidade do erro é gigantesca. Então, eu acho que o direito à cidade precisa ser compreendido como direito a todos aqueles que participam do carnaval, e não exclusivamente para aqueles que participam de forma organizada no carnaval. Seja ele o bloco de rua, seja ele o trio elétrico, seja ele a bandinha, seja ele o cordão, seja ele a escola de samba. Então, eu gostaria de, no primeiro momento, colocar isso. O segundo, quando a gente fala também no direito à cidade, no sentido aí das populações, ou seja, dos grupos, sejam eles étnicos, etários, de gênero, que participam do carnaval, aí eu gostaria de focar um pouco mais na cidade do Salvador, porque eu não vou me arvorar
a falar do Carnaval do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Minas, porque eu acho que são outros mundos. E como eu já passei em alguns desses carnavais nessas cidades, são lógicas absolutamente diferentes. E que bom que são lógicas absolutamente diferentes, né? Eu não consigo imaginar o Carnaval do Paraná ou o Carnaval do Rio Grande do Sul igual ao Carnaval de Salvador, né? Aí a gente teria que fazer uma outra engenharia. E eu estou dizendo isso porque, no caso do Carnaval, por exemplo, de Salvador, o direito, por exemplo, à circulação de determinados segmentos sociais, particularmente no Carnaval, é um direito restrito, é um direito que sempre foi tensionado, quando não impeditivo. O direito de ir e vir nunca esteve presente, por exemplo, no Carnaval da Bahia, ou seja, no Carnaval na cidade de Salvador. Eu dei uma olhada, por exemplo, nos trabalhos que eu já fiz anteriormente. Olha, em 1869, quando se criou a Embaixada Africana e depois, quando se fez o Pândegos da África, a Chegada Africana e os Filhos da África, que são os primeiros blocos organizados que participam no Carnaval de Salvador, 2 anos depois, a Prefeitura da cidade de Salvador, por pressão da classe média branca da cidade, proibiu que esses blocos desfilassem nas principais avenidas da cidade. Eles não podiam entrar na cidade, ou seja, na área nobre da cidade, melhor dizendo. Eles eram obrigados a ficar. Isso em 1905, ou seja, há 100 e poucos anos atrás. Os blocos formados pela população negra da cidade de Salvador só podiam circular na periferia do centro da cidade. Isso porque havia uma queixa dura contra os batuques, os grupos de mascarados, os afoxés. Olha, isso é administrado e legalizado pela administração municipal. A prefeitura baixou uma portaria que proibia. Agora, 116 anos depois, isto ainda continua acontecendo na cidade de Salvador, gente. Os chamados blocos de trio, que desfilam na Barra, se apropriaram privadamente da área nobre da cidade de Salvador, e nesse espaço, não apenas blocos populares são impedidos de poderem desfilar, mas até mesmo a população pobre sofre uma repressão policial de uma violência, de uma magnitude, que a gente aqui tem uma gíria que a gente diz que no Carnaval são as cordas de caranguejo. A polícia prende pessoas fenotipicamente distintas daquelas que estão nos chamados blocos de trio, ou seja, negros e pobres, às centenas, para que elas não incomodem aqueles que estão localizados naquela região onde estão os camarotes e os blocos chamados blocos de trio da cidade de Salvador, os blocos Concorda. O que é que eu quero dizer com isso? Se a gente quer discutir direito à cidade, a gente vai ter que ultrapassar o Carnaval, porque, na verdade, o que se manifesta no Carnaval é a geografia da desigualdade que essa cidade possui desde sempre. Só que isso se manifesta de uma maneira muito mais acentuada e, às vezes, de uma maneira muito mais conflituada, porque é evidente que o próprio Carnaval estimula e possibilita o confronto e, é evidente, que muitas vezes também afronta a esse tipo de regras que está colocado. Mas isso não é regido apenas pelo aparato, digamos, da administração pública. Isso não é responsabilidade exclusiva da prefeitura, do governo do estado, da polícia militar, da polícia civil, não. Isso é um entendimento que parcela da sociedade baiana possui. E eu acho que essa é uma dimensão distinta que a gente precisa, por exemplo, tratar o Carnaval daqui para frente. Nós temos um novo paradigma colocado na sociedade brasileira. Aquele discurso de sociedade pacífica, amável, que todos nós nos gostávamos, o discurso da democracia racial,
Bolsonaro e a sua turma jogou isso na lata do lixo. Não dá mais para a gente ficar com esse papinho. 1/3 da sociedade brasileira é fascista, é racista, é misógina e adora a violência enquanto mecanismo de relação coletiva e individual. Está posto isso. Isso vai se expressar no próximo carnaval. Ninguém se iluda com relação a isso. Com pandemia, sem pandemia, isso estará expresso no carnaval, porque o carnaval é também expressão de um conjunto de bondades e maldades da sociedade ao longo do tempo. Então, o direito à cidade, no meu entendimento, ele está estreitamente vinculado aos direitos humanos, aos direitos individuais que nós temos lutado tantos e tantos anos. Então, no meu entendimento, já apontando um pouco para as indagações que você fez no sentido de o que é que vai acontecer mais para frente, nós temos possibilidade mesmo de ter um carnaval bastante agressivo, um carnaval bastante violento. Como está a sociedade brasileira hoje? Um carnaval polarizado, onde essas forças políticas que estão no momento represadas, porque a pandemia não permite os encontros, as aglomerações, podem explodir no carnaval. Não é algo fora de propósito. A segunda questão com relação ao chamado direito cultural, né? O Carnaval de Salvador estabeleceu, a partir da década de 70, alguns paradigmas que João Jorge, por exemplo, tocou anteriormente, que são muito singulares com relação à cidade de Salvador. Aquilo que a gente tem de mais rico do ponto de vista rítmico, do ponto de vista da dança, do ponto de vista da música, do ponto de vista da libido, do ponto de vista, ou seja, dessa variedade, né, de manifestações emotivas e estéticas que a gente veicula no carnaval, está muitíssimo vinculado à população negra, à comunidade negra. E a comunidade negra, a partir da década de 70, estabeleceu formas, digamos assim, lúdicas, sem dúvida nenhuma, mas extremamente fortes de expressar a desigualdade racial que existe em nossa cidade. O bloco, aliás, a terminologia bloco afro advém disso. O bloco afro Olodum, o bloco afro Ileaie, o bloco afro Malê de Balê, o bloco afro Muzenza, os afoxés, chegamos a ter aqui quase 50 afoxés, 60 blocos afro, e isso, em certa medida, mudou a cara do Carnaval da cidade de Salvador. Nós chamamos isso de reafricanização. Mas o que é que ocorreu paralelo a isso? Ocorreu um fenômeno, e aí eu estive presente durante esse fenômeno, que foi a utilização dos mecanismos tecnológicos e, evidentemente, de uma compreensão mais acurada do ponto de vista empresarial, que essa música que se chamava samba reggae passou a ser conhecida como axé music, por meio de um processo que a gente chama de samplear a música. E esse axé music foi dominado, apropriado e aculturado de tal maneira que nós tivemos o fenômeno da branquinha mais neguinha da Bahia, que era a nossa querida Daniela Mercury. Isso teve uma repercussão e teve um impacto no carnaval que praticamente atingiu não apenas o mercado musical, mas atingiu o próprio carnaval nas suas expressões de rua. O carnaval, os blocos de trio privatizaram as ruas da cidade de Salvador, e há uma expressão disso numa música do Jerônimo chamada Eu Sou Negão, que é um conflito que existe entre o bloco afro e o bloco de trio com a sua potência econômica expressa na potência da sua sonoridade, e o bloco afro com a sua dança no chão e sua percussão, sem conseguir fazer esse enfrentamento. Hoje já não é assim. Mas por que eu estou relatando isso? É porque também, nesse processo do carnaval, o direito cultural ele é disputado.
é um espaço de disputa, não é algo dado. E não acredito também que isso seja algo que será dado pela administração, pelo poder público. Eu acho que já seria, no meu entendimento, de bom tamanho se o poder público fizesse o seu papel basilar, que era de estabelecer regramentos igualitários. Se fizesse isso, já seria de bom tamanho. Mas o problema, na verdade, é que o poder público, no caso da cidade de Salvador, tem partido, toma lado. Mais do que isso, muitos desinteresses de um determinado segmento do carnaval da cidade de Salvador está expresso também nos dirigentes da prefeitura e muitas vezes do governo do estado também. Ou seja, há uma relação direta entre aquilo que acontece no carnaval e a apropriação, seja do ponto de vista econômico ou do ponto de vista cultural, no aparelho do Estado. Então, quer dizer, Estado, entendendo o Estado, evidentemente, enquanto estruturas administrativas, né? Então, no meu entendimento, esses direitos que nós estamos discutindo, eles precisam, é evidente, que estar presentes durante o Carnaval para que a gente iniba, para que a gente confronte, para que a gente impeça, em alguns momentos, que a desigualdade do qual o Brasil é singular, né, no exercício, se expresse a ponto de aniquilar aquilo que tem de mais criativo nas festas populares do Brasil. Então, para mim, como é que chama? A validade dessa discussão que a gente está tendo aqui, que é um momento da gente poder refletir sobre como nós, que somos lideranças, nós que somos organizadores, nós que somos administradores de entidades carnavalescas, de entidades de festas, podemos contribuir para que a população como um todo possa ter no carnaval um espaço lúdico, um espaço criativo, mas também um espaço plural, um espaço diverso, onde as variadas manifestações de formas distintas... Pois não, minha querida, eu estou aqui com o tempo contadinho. Eu fiz um roteirozinho para poder me organizar e eu estou bem... Tranquilo, querido. Hein? Bem Tranquilo. aqui antenado. Eu vou terminar no tempo direitinho. Então, no meu entendimento, essa reflexão aqui deve servir para isso, para nos orientar no sentido de que, na relação da gente com, por exemplo, o poder público, a gente possa ter assegurado esse papel que o poder público tem. Primeiro, de dotar a infraestrutura da cidade de condições adequadas para a circulação de um conjunto gigantesco de pessoas. Segundo, fazer com que os serviços públicos, que são de obrigação, tanto da prefeitura como do Estado, atuem de maneira minimamente igualitária, particularmente o aparato de segurança. Eu vi aqui uma pessoa dizendo que não é verdade que a polícia só atinge a população negra. Talvez ele ande só num lado da cidade. Eu brinco no Carnaval de Salvador há 60 anos, certo? E vi a polícia, por exemplo, da cidade de Salvador acabar literalmente na porrada, tiro, porrada e bomba, por exemplo, o Bloco Apaches do Tororó, por conta de um mero atrito que teve com a esposa de um coronel da Polícia Militar, o coronel Etienne. Acabou, literalmente na porrada. Então, isso não é nenhuma novidade aqui na cidade de Salvador, ela é apenas uma expressão do cotidiano. Então, para concluir, eu diria para você, Alessa, para você, Guilherme, para você, Fernando, que esses direitos que estão postos aqui, o direito à cidade, o direito à liberdade de expressão, o direito cultural, terão que ser assegurados não apenas no Carnaval, mas ao longo da nossa vida, para que eles possam estar presentes também no Carnaval. Maravilhoso. Obrigada, Zulu. Fernanda, vocês já conheceram a nossa plaquinha. Antes da Fernanda... Calma aqui, deixa eu mostrar. Deixa eu só falar sobre como vai rolar essa dinâmica, né? Tem a fala dos palestrantes. Eu coloquei aqui 2 minutos. Se vocês precisarem de mais, vocês me avisam no chat, pode ser aqui.
E aí, depois das explanações dos palestrantes, a gente vai abrir inscrição. Então, para quem quiser se perguntar, tem que colocar, me inscrevo, não vale jogar a pergunta lá, porque senão fica muito caótico para a gente organizar. E aí a gente sistematiza e a pessoa entra em fala, e aí os palestrantes respondem. Fernanda, querida, a bola está com você. O apito, na real. Boa noite. Queria saudar aqui o Zulu, Gui. Segunda vez que a gente está se encontrando hoje. Alice, agradecer pelo convite. Vocês estão me escutando bem? Tá bom. Então, eu também tinha feito um roteirinho para falar. Mas aí o Zulu, ele levantou algumas questões e eu vou acabar dando uma bagunçada no meu roteirinho, mas eu também prometo que eu não vou exceder o meu tempo, tá? Então, assim, eu fico muito satisfeita, né, com algumas coisas que o Zulu falou, né, sobretudo aquela frase dele, que, na verdade, o carnaval ele acaba refletindo a geografia da desigualdade, né, que a gente produz diariamente no nosso dia a dia. E que seria necessário a gente pensar um carnaval a partir, né, de uma ideia de direito à cidade e da possibilidade de efetivação de outros direitos, né, que a gente vem a chamar, convencionar de direitos humanos, que é onde estaria direito à liberdade de expressão, direito de ir e vir, enfim. E eu acho que para a gente poder tratar dessas questões, né, para falar sobre carnaval hoje, não dá para falar de carnaval hoje sem a gente falar de dois pontos para mim, né? O primeiro é a cidade, né? O território, e o segundo são as dinâmicas de poder existentes, não apenas na nossa sociedade, mas aquelas dinâmicas nas quais o poder público se relaciona, né, com a população e com os outros grupos, sobretudo os grupos, né, que detêm algum determinado poder econômico. E aí, antes de começar, eu queria só responder ao Zulu e convencionar, né, que quando a gente fala de direito à cidade, né, a ideia de direito à cidade hoje, a gente já está absorvendo nessa ideia, né, esses outros direitos humanos, né? A ideia de direito à cidade, ela surge, na verdade, há muitos anos atrás, justamente de um contexto muito parecido com o contexto que nós estamos vivendo nas nossas cidades, nas nossas grandes cidades, no Brasil e no mundo, que é um contexto justamente que se desdobra em processos, né? Processos de privatização dos espaços, processos de privatização dos serviços, processos de privatização da vida, e, ao mesmo tempo, refletem em dinâmicas de higienização, em dinâmicas de relocalização de determinadas pessoas, sobretudo pessoas, né, pertencentes às camadas sociais que seriam mais desfavorecidas. E, obviamente, o carnaval ele não está afastado dessa dinâmica, né? Se a gente for pensar o carnaval numa perspectiva sociológica e política, eu acho que é muito importante a gente pensar o carnaval assim, se a gente quer falar de formulação de políticas públicas, né? Não apenas culturais, mas especificamente da festa, a gente precisa entender que o carnaval é um fenômeno, primeiro, complexo, que envolve não apenas o Estado, mas diversos atores sociais que podem ser percebidos na festa, né, através dos blocos e das bandas, mas não só os blocos e as bandas, né, os foliões, os camelôs, né, que são os trabalhadores informais, que são partes essenciais para o nosso carnaval e são pessoas que dependem da realização do carnaval, né, para a obtenção da sua renda, muitas vezes da sua própria renda anual. A gente tem também os agentes econômicos e a gente tem a própria população da cidade, que não brinca o carnaval, mas que continua existindo na nossa cidade durante esse período carnavalesco, que é um período de suspensão. E isso faz com que o carnaval seja um objeto de uma grande disputa, né? Que acaba gerando algumas consequências que são experimentadas, obviamente, de forma diferenciada para as pessoas, principalmente para aquelas pessoas que fazem e organizam o carnaval e para aquelas pessoas que tiram do carnaval a sua fonte de renda e de sustento. E aí, né, o Zulu falou de Salvador, eu vou aproveitar para falar do Rio de Janeiro, porque eu acho que o Rio de Janeiro ele é um caso muito bom para a gente refletir, né, sobre todas essas questões, né? Primeiro, porque o Rio de Janeiro ele foi a cidade que passou pelo
complexo de reestruturação urbana mais intenso nos últimos anos, que foi possibilitado, né, pelo ciclo olímpico, e esse complexo ele acabou impactando diretamente na reformulação do carnaval de rua e gerando esse formato oficial de festa que a gente tem hoje, né? Isso ele é muito pouco tratado quando se fala de carnaval, né? O que a gente tem hoje de carnaval de estrutura de organização, que passa não apenas pela forma como o poder público vai prover todos esses serviços que o Zulu falou no momento da festa, mas também por toda a normativa, né, que vai organizar a cidade, ela é criada dentro de um contexto muito específico e ela segue, na realidade, as outras reformulações, os outros projetos de reestruturação que aconteceram na nossa cidade, né? A cidade do Rio de Janeiro, ele sofreu, desde 2009, um projeto de reestruturação urbana implementado por uma orientação que foi estritamente neoliberal, que ela foi concebida a partir da iniciativa privada, quase que exclusivamente, né? Então, a cidade ela foi pensada a partir de um modelo que se baseia num planejamento de uma gestão empresarial, ou seja, como gerimos empresas de sucesso, e trazemos isso para pensar como vamos gerir as nossas cidades, né? Partindo de uma premissa extremamente falsa, porque a empresa ela tem um objetivo muito claro, que é gerar lucros, né? E a cidade ela tem outro objetivo, né? O objetivo da cidade, do desenvolvimento, é possibilitar o desenvolvimento urbano, é possibilitar que todos nós possamos viver com qualidade nas nossas metrópoles. E isso não tem se dado justamente porque a premissa na qual a gente pensa como a gente vai distribuir esses recursos, esses serviços públicos, ela está errada. Ela já parte dessa perspectiva empresarial. Isso acabou gerando uma nova forma de governança, tá? Onde o Estado, ele supostamente muda o papel, ele deixa de prover esses serviços, delega esses serviços para a iniciativa privada e assume, teoricamente, uma postura reguladora e fiscalizadora do que a iniciativa privada está acontecendo. Dentro desse projeto de cidade, o setor turístico ele foi uma das grandes apostas da prefeitura. Tá? Ele foi utilizado como a grande aposta da prefeitura para alavancar a economia no local. E, assim, quem está no Rio de Janeiro, quem faz carnaval no Rio de Janeiro, quem faz carnaval em outros lugares, principalmente quem vive aqui, sabe que o Rio de Janeiro, por exemplo, não sobrevive sem o carnaval. O Rio de Janeiro é uma cidade que hoje depende do carnaval para poder sobreviver e prover os outros serviços essenciais, né, para o funcionamento da cidade no período normal. E isso é um ponto que precisa ser levantado, sobretudo para a população em geral, para a gente acabar com essa, em parte, demagogia de que o carnaval, não quero carnaval. Na verdade, a cidade ela não sobrevive hoje economicamente sem o carnaval. Isso coloca o Carnaval do Rio de Janeiro num outro lugar, quando a gente vai olhar hoje e pensar essa questão do conservadorismo que está avançando no nosso país, sobre a possibilidade do Carnaval do Rio estar em risco ou não nessa perspectiva. E não vejo como, porque a nossa cidade ela depende do Carnaval. Mas isso não significa que a gente vai ter um Carnaval livre e que seja possível que as pessoas possam se apropriar dos espaços públicos e brincar a festa como elas foram brincando ao longo do tempo, que foi gerando o carnaval que chegou onde a gente tem hoje, né? E aí, por ser uma dessas apostas, a prefeitura ela criou algumas metas desde 2009, e uma delas foi transformar a cidade do Rio no maior polo turístico do Hemisfério Sul. E para isso se criou um calendário anual de mega-eventos, né? E esse calendário ele foi constituído a partir da criação de pequenos eventos, que você tem mais de cunho comercial, e pelo reforço de eventos já existentes, né? Que seriam basicamente o Ano Novo e principalmente o Carnaval de Rua, que desde 2009 ele começou a adquirir novos contornos estruturais, que foi quando surgiu o Carnaval oficial, que apesar da prefeitura e de alguns agentes do mercado falarem que eles criaram o Carnaval de Rua do Rio em 2009, eles não criaram, o Carnaval estava aqui. Na verdade, o que eles fizeram foi como reestruturar a festa para que a festa ela seguisse um determinado padrão de intervenções da cidade e que funcionasse dentro deste projeto de cidade. Então, isso é muito importante perceber. E um outro ponto é que, além da questão do turismo, o carnaval virou um elemento fundamental para o que a gente chamaria, no campo do urbanismo, de marketing urbano e de política de promoção da cidade. Porque essa forma, né, neoliberal de se planejar a cidade,
ela não é uma invenção do Brasil, tá? Ela é algo que foi vendido de fora, que começou em Barcelona, que circulou em algumas outras cidades norte-americanas e que se chegou aqui. Só que, ao adotar as mesmas estratégias, as cidades elas ficaram muito iguais. E o que caracterizaria e tornaria a cidade única dentro desse projeto seria a cultura, né? A cultura ela tem um papel central dentro desse planejamento estratégico. A cultura que torna a cidade única e que torna uma marca de identidade que atrairia, né, um maior número de turistas e que faria a cidade extremamente especial. E nesse plano de cultura, né, o que foi de cultura utilizado para isso na nossa cidade foi o carnaval. Então, assim, não é o VLT, não é o Parque Olímpico, não é o BRT, não é nenhuma outra grande obra ou outro evento que foi criado que torna o Rio de Janeiro, né, único e transforma a identidade carioca. Né? Mas o Carnaval de Rua do Rio de Janeiro, ele faz parte inerente da identidade do carioca. Então, foi algo extremamente estratégico e pensado. E isso é um divisor de águas, porque até 2009 não existia qualquer posicionamento da prefeitura ou trato da prefeitura em relação ao carnaval de rua, né? Então, também não existia, por exemplo, alguns problemas que são comuns para todos, como não existia fornecimento de infraestrutura, não existia preparação logística, mas não existia, por exemplo, um controle de marketing urbano, de venda de cerveja, de monopólio, um controle de patrocínio, né, dessa forma, porque todas essas questões, elas surgem pelo modelo de festa que foi criado. E aí, dentro desse contexto, se criou um modelo de festa, né, que foi passado para a iniciativa privada por meio de um edital chamado de cadernos de encargos, onde um parceiro privado assumia a responsabilidade de organizar a cidade. Ou seja, ele assumia a responsabilidade de fornecer os serviços públicos que existem, né, na cidade. Então, quando você abre os editais para você ver o que esse parceiro privado ele tem que fazer, ele tem que organizar o trânsito, ele tem que fornecer banheiro, ele tem que fornecer equipamento médico, ele tem que fornecer equipamento hospitalar, que são, né, que chamam a atenção, porque a prefeitura já fornece, né, o Estado já fornece, supostamente, esses insumos ao longo do ano. Em troca disso, o parceiro privado ele ganharia o direito de expor a sua marca e, por conta da forma como é criado esse contrato, acaba se garantindo um monopólio também de venda de bebida no espaço público. Tá? E aí, para isso tudo funcionar, né, porque como é que você vai fazer para que funcione esse evento, né, que essa empresa ela consiga dar conta desse equipamento e que ela vá criar um equipamento numa determinada parte da cidade e cobrir isso, né? Surgiu, em conjunto, uma normativa, que aí foi, enfim, uma das primeiras normativas, né, sobre regulamentação de espaço carnaval, que é o decreto do Rio de Janeiro 32664 de 2010, que passou a exigir, né, um procedimento de autorização para que os blocos pudessem desfilar na cidade. E aí, supostamente, né, os blocos deveriam pedir uma autorização para a empresa de turismo, e essa autorização estaria condicionada ao nada opor e ao cumprimento de diversas exigências, que passam por fornecimento de alguns bens, assunções de responsabilidades que sequer poderiam ser assumidas. De carnaval, a gente está falando de uma festa, né? A gente não está falando de um evento num lugar fechado. Então, a gente está falando de uma festa que acontece no espaço público e que, por exemplo, como é que o organizador de um bloco ele vai ter que assumir a responsabilidade, né, pelo que está acontecendo no espaço público com diversas outras pessoas que sequer ele tem controle. A gente está falando da rua. E é importante perceber que essa normativa ela foi criada, que é uma normativa, né, que a gente, já deixando claro, não encontra nenhum respaldo no nosso ordenamento jurídico, tá? Nenhuma dessas estruturas nas quais são utilizadas no Rio de Janeiro para organizar o carnaval desde 2009, essa legislação ela não encontra respaldo normativo, então ela sequer poderia existir, é facilmente questionada, né, a partir de uma ação de inconstitucionalidade no Tribunal do Estado, mas elas estão aí, e elas estão aí porque essa regulamentação ela precisa para esse formato de festa funcionar. E esse formato de festa ele não é pensado para o bloco, ele não é pensado para agradar a população, ele sequer é pensado para agradar a parte da cidade que não participa do carnaval, porque criou-se, né, mecanismos que
tornaram o carnaval tão gigante e que acabam favorecendo o aparecimento de megas blocos no lugar de blocos pequenos, que não é sustentável para a própria cidade, que não é sustentável, inclusive, para as pessoas que não querem estar na cidade. E aí, essa dinâmica ela foi criada, né? E que é até engraçado, enfim, essa norma ela existiu, porque eu estava até falando com o Guilherme hoje, que recentemente, inclusive, o Supremo, é tão inconstitucional que o Supremo Tribunal Federal decidiu, há 2 meses atrás, que você sequer precisa informar ao poder público que você vai realizar uma manifestação no espaço público. E que essa informação, ela não é requisito para a manifestação, ela é apenas para que o poder público ele possa se organizar para que a manifestação possa acontecer, mas jamais um condicionante do direito. Então, se o que existe na Constituição, que é um pedido de informação, sequer é obrigatório, como é que a prefeitura quer condicionar os grupos para ocuparem os espaços públicos, de fazerem pedidos de autorização, na qual o poder, né, agentes que são indicados, que não foram eleitos, vão poder decidir quem é que vai estar ali ou quem não vai estar? Porque, na verdade, por trás dessa figura de autorização é aquilo que o Zulu falou. A gente está discutindo qual bloco vai estar autorizado. Não, a gente está discutindo quem vai poder estar na rua, naquela parte da cidade, durante aquele momento, que é um momento de disputa. E perceber isso é muito importante quando a gente está falando, por exemplo, do carnaval que a gente quer construir amanhã. Quando a gente está falando de que política pública a gente quer construir amanhã, né? A gente teve um período de suspensão nesse momento, né? Nós não estamos há 1 ano, 2, sem ter um carnaval. Então, é uma possibilidade de pensar como é que a gente vai refazer isso. Aqui no Rio de Janeiro, alguns blocos e ligas começaram, inclusive, um movimento normativo para tentar aprovar uma norma que seria um possível marco civil do carnaval, de forma a conseguir, né, que esses grupos possam participar dessas escolhas. Porque quando a gente fala de carnaval na perspectiva de direito à cidade, a gente está falando da possibilidade de se participar da escolha de como esse carnaval ele vai ser construído, que é participar de quem é que vai organizar esse carnaval, quem vai dizer quem pode ou não pode estar na cidade, né? Quem é que vai, enfim, e como é que fica a situação dos ambulantes. Então, assim, são várias formas, mas esse processo, ele, no momento, ele se encontra interrompido e parado, né? Porque, enfim, quando eu falei que era importante pensar no poder, né? Quando a gente vai entender assim, a questão da normatividade, sobretudo para quem não é do direito, né? Primeiro é importante a gente pensar que a norma ela não resolve por si só, né? O nosso problema ele não é normativo. A gente não tem um carnaval que está sendo cada dia mais mercantilizado e com mais restrições por falta de normatividade. Assim, nós já temos diversos mecanismos existentes, né, no nosso ordenamento jurídico que poderiam sim e deveriam ser acionados, né, para a organização dessa festa, mas que não são. Não são por quê? Não são porque, primeiro, que o direito, né, ou a norma, ela, na verdade, ela precisa ser percebida, para além do dispositivo legal, como um espaço, né? Um espaço de luta, um espaço de consolidação de luta, que vai ser resultado, na verdade, de uma dinâmica de diversos interesses e que vai acabar refletindo, muitas vezes, os interesses dominantes, né? E que nos coloca num outro lugar, né? Que se a norma reflete os interesses dominantes, qual a consequência, por exemplo, de uma regulamentação ou de uma não regulamentação, né? Eu fiquei pensando bastante nisso. Será que a saída ela é normativa? Uma construção de um marco, eu vou deixar para o Guilherme, que vai falar de política pública responder, mas a construção de um marco normativo, um marco civil, ou o nome que a gente quiser dar, vai resolver o problema? Primeiro, nós conseguiremos neste momento, né, sabendo que a norma é um espaço de luta, nós conseguiremos neste momento implementar o que a gente quer nessa norma, com esse Congresso, com essa Câmara. É o momento que a gente quer regulamentar, né? Porque regulamentar, já encerrando, ela tem outro lado, né? Que é o não regulamentar, que as pessoas esquecem. Quando a gente diz que algo é permitido, a gente está dizendo que alguma coisa também não é permitida. Então, eu acho que o que fica aqui, a gente precisa conhecer muito esse contexto e essas relações, essas disputas, e entender que qualquer possibilidade de regulamentação que a gente queira construir a partir de uma perspectiva, né, de direito à cidade, de democracia, ela precisa incorporar
né, os múltiplos atores que fazem carnaval, né? E não a partir de um modelo exclusivo de carnaval e nem de um bloco. Ela precisa ser realmente aberta para que as pessoas, né, independente da posição que elas ocupem na cidade, do lugar da cidade, elas possam efetivamente participar dessa produção dessa cidade, seja no carnaval ou em qualquer outro momento. Era esses pontos que eu queria colocar. Excelente. Antes de eu jogar para o Guilherme, só queria comentar nisso, porque a gente também aqui em São Paulo, a gente teve uma experiência, o carnaval sempre existiu, mas a gente tem usado o termo retomada, né? Essa retomada do carnaval de rua aqui de São Paulo. E no começo tinha um caráter bem espontâneo, né? E agora a gente está enfrentando cada vez mais burocratização, cada vez mais. Então, cada vez mais, 2 dias antes, você tem que assinar muitos documentos que vão provavelmente, se der algum problema, você vai na cadeia ou vai sofrer um processo de criminalização. Então, tem essa outra lógica de criminalização da cultura, né? Que é uma espécie de censura 2.0, né? Você não joga no porão, mas você criminaliza judicialmente e você criminaliza também na fiscalização. A gente teve o edital aqui, estou me guardando, que virou uma disputa política de vereadores. E aí caiu nesse limbo de instrumentos jurídicos de como é que os blocos conseguem prestar contas. E aí toda essa roda começa a girar de novo da burocratização. Então, é sempre esse desafio de como é que a gente lida com uma festa que é tão dinamizada e com um poder público que se amarra em coisas que são muito lentas, né? E como é que a gente fica criando essas tensões, né? Porque a gestão administrativa, ela tem essa cultura do não. Ah, posso fazer isso? Ah, não. Posso fazer? Ah, melhor não. Ah, não pode fazer nada na cidade. Como é que a gente cria essa cultura do sim, né? De se apropriar da cidade? Guilherme, levanta e corta, meu amigo. Oi, Lê, tudo bem? Boa noite, gente. Vocês me escutam bem? Só façam um joinha assim. Levante e corte, olha só, depois o Zulu, Fernandinha, você vem, eu tava quase falando assim, por favor, a Alessa vai continuar aqui, porque ela vai falar muito melhor que eu, e eu vou ficar, abrir um vinho aqui e ficar, porque tava muito gostoso, então, mas vamos lá, turma, turma do Corujão, da sexta, 9 horas da noite, para esse debate. Obrigado. Primeira coisa, eu quero parabenizar a equipe do CRUA, do Carnaval de Rua, Alessa, Renata, Israel, Bárbara, todo mundo, Bruno, quem eu esqueci o nome, desculpa, Vini, enfim, são muitos, porque não são só os que estão aqui, tem várias pessoas por aí, porque eu acho que tem uma coisa que é importante dizer logo de cara, assim, o Carnaval de Rua são muitas manifestações, muitas expressões diferentes pelo Brasil, mas o Carnaval de Rua, como um ato político, como uma grande manifestação, exige uma agenda política, exige que seja coordenado como movimento, exige que a gente consiga discutir essas agendas, discutir o que tem em comum, apesar dessa grande diversidade cultural, e por causa dessa grande diversidade cultural, o que tem em comum que faz com que a gente se una como Carnaval de Rua. Então, é muito importante esse seminário estar acontecendo, é muito importante que ele aconteça agora, não tem no Carnaval. Porque quando a gente chegar no Carnaval e ele acontecer de novo, muitas coisas precisam estar amadurecidas, porque os desafios são diferentes. Então, parabéns para todo mundo. A segunda coisa é agradecer por estar junto com o Zulu. Zulu é essa entidade, né, do movimento negro, uma pessoa super importante para a memória do povo negro, para o patrimônio, para a política cultural. E queria aproveitar já, em nome dele, fazer uma homenagem, né, à memória, ao patrimônio do povo negro que o Zulu representa e que está sendo tão defenestrada pela Fundação Palmares atualmente. Como a Fundação Palmares está prestando um desserviço para essa que é a grande matriz de formação identitária nacional, a grande força que empurra culturalmente o nosso país e que é tão rico e que nos faz ter orgulho dessa grande diversidade que a gente tem. Então, Zulu, você que teve uma importância tão fundamental ali em seu nome, eu queria dizer que a gente está junto nessa luta pela Fundação Palmares e pelas políticas culturais no Brasil. Fernandinha, a mim, uma grande amiga que eu conheci na pandemia, dessas amizades da pandemia, a gente está discutindo várias questões acadêmicas e tudo, e ela tem um trabalho fundamental também discutindo tudo isso que ela trouxe aqui com muita propriedade. Então, é isso que eu queria dizer primeiro. Vou gastar mais meu tempo para falar mais uma coisa importante.
a Fernanda falou no final, acho que a Alessa falou também, a gente está passando por um momento muito sério de autoritarismo contra a cultura no Brasil e de censura. A censura voltou, travestida de outros expedientes, travestida de outras formas que o Estado pode dar com aparente legalidade, mas que, na verdade, significa perseguição à classe artística. O governo Bolsonaro elegeu a cultura como inimigo moral, e ele abriu uma frente ofensiva baseada e impulsionada por uma agenda conservadora para ir atrás disso. Estou falando isso porque a gente lançou essa semana um movimento chamado Movimento Brasileiro Integrado pela Liberdade de Expressão Cultural, MOBLE, um site que vai colher denúncias do Brasil todo. A gente já registrou mais de 130 casos de censura e autoritarismo no Brasil para justamente criar memória, registro, estratégia de ação contra isso que está acontecendo. Então, só queria deixar esse recado, porque eu acho que todo mundo aqui, né, todo mundo é músico, artista, atriz, ator, diretor, cineasta, circense, mas também é advogado, é enfermeiro, é atendente, é arquiteto, é tudo, mas todo mundo tem isso em comum, que é viver essa cultura. Vamos lá. Feita as introduções, eu queria, certamente não com a mesma rigidez e competência de Zulu e Fernanda, vou tentar aqui falar um pouquinho sobre esses temas que foram colocados. Eu queria dividir essa apresentação em quatro pontos, tá? Essa falinha aqui. Uma coisa que é a dimensão cultural do carnaval, né? Essa importância cultural que foi dita e como ela deve orientar a nossa reflexão. Uma segunda, a relação entre o Estado e o carnaval baseado nessa importância. Uma terceira, que é o carnaval como direito, como liberdade, como direito à cidade, que é um pouco esse mote principal aqui do nosso debate. E o quarto, que é a agenda política do carnaval. O Zulu fez várias provocações, a Fernanda também, a Alessa. Eu escutei os debates de ontem, de hoje eu não consegui escutar antes, mas eu acho que tem muitas coisas que nos provocam e que a gente vai respondendo na construção conjunta, né, das ideias. Então, acho que vamos deixar isso um pouquinho mais para o debate, quero tentar seguir um pouco essas ideias. E começar falando de São Paulo, não para tratar só da política específica de São Paulo, mas porque isso vai guiar um pouquinho o nosso debate aqui. Em janeiro de 2013, o Juca Ferreira, aliás, o Juca te mandou um abraço, a gente estava conversando hoje à tarde, estava falando dessa mesa, ele falou, manda um abraço para o Zulu. Em janeiro de 2013, a gente estava chegando na Secretaria de Cultura em São Paulo, o Haddad era prefeito, recém-eleito, e chegou uma comitiva de blocos de carnaval, essa comitiva se chamava Manifesto Carnavalista. Essa comitiva tinha lá cerca de 30 blocos, né, que ali resistiam, que estavam fazendo carnaval a despeito e apesar daquela atmosfera adversa que estava se colocando e que já vinha desde uma marginalização do carnaval de rua em favor de uma centralização do carnaval de escolas de samba, que tem a sua importância inegável e não é uma contraposição. É que não podia se ter um movimento só de confinamento, né, restrição de liberdade espacial e urbana do carnaval, jogava em o torno boba de na um gente, né? Temos que lembrar. E deixar Deus dará, deixar completamente marginalizado um movimento tão importante como é o movimento de ocupação espontânea, pública e democrática das ruas, como é o carnaval de rua. Naquele momento, em janeiro de 2013, o que aqueles blocos de carnaval traziam como pleito eram duas coisas principais, tem várias, né? Uma coisa que eles chamavam que era a gente quer o nosso direito à folia. E a outra coisa que eles falam, a gente quer que se descriminalize o carnaval de rua em São Paulo. A hora que isso chegou, e aí, né, estamos aqui com um baiano histórico, um outro baiano histórico, ela falou assim, mas como assim, ô turma aqui de São Paulo, você aqui, carnaval é criminalizado em São Paulo? Como se pode, em qualquer cidade brasileira, o carnaval, esse grande... Talvez a instituição que mais funcione no Brasil seja o carnaval, mas essa grande instituição ser criminalizada em São Paulo. E a questão, quando a gente foi ver, qual que era a grande questão? A questão se dava, além da marginalização que acontecia por negligência da prefeitura, também tinha uma ação real de fazer com que o carnaval ele não ocupasse o espaço público, porque ocupar o espaço público era justamente questionar essa normatização do espaço público que a Fernanda falou, questionar uma racionalização, um regulamento do espaço público que não é ditado pelas pessoas, pela sociabilidade, pela afetividade,
pela integração periferia-centro, pela integração racial, pela democratização de saberes, não, é ditado pelo capital. Então, para que essa lógica do capital se mantivesse, era importante que tudo que se questionasse essa lógica urbana capitalista fosse freado, e o carnaval entrava nisso, né? E o expediente de descriminalização qual era? Era, você tinha que pegar a autorização como se fosse um evento privado, uma coisa parecida com o Rio e tal, os caras usavam um monte de burocratização para fazer, só saía na rua quem pudesse ser um evento privado de carnaval, que não fazia sentido. E a outra era, ó, saiu, ou você sair com essas autorizações, ninguém tinha condição, ou se saiu, é pau. Saiu, é pau. É fiscalização sanitária, é polícia, guarda civil, e aí tá. E aí, assim, era uma resistência. Então, era uma criminalização de fato, se não era de direito. O que se precisava fazer? Era criar, a primeira coisa, uma função do Estado que é super importante, que às vezes as pessoas esquecem. Também cabe ao Estado, não só uma função positiva, né, ativa de prestar política pública e realizar ações, uma função negativa de se retirar quando ele precisa se retirar, para que as manifestações culturais tenham a ocupação e a liberdade que elas precisam ter. Era preciso não colocar a polícia para bater, não colocar uma fiscalização indevida, não exigir burocracias que não precisassem exigir, era tirar no primeiro momento o time de campo para que a cultura se mostrasse como ela era. A cultura carnavalesca ocupasse a cidade como ela era. E nesse momento era assim, 40, 50 blocos saindo em 2013, foi para 200 em 2014. Primeira coisa que se fez, viu, Zulu, você falou uma coisa, a primeira ação que precisava era banheiro químico, tinha um monte de coisa que foi feita depois, regulamentações, coordenação de várias pastas, um monte de serviço e tal, mas basicamente colocar banheiro químico, né? Falar para a polícia não bater, ligar para a subprefeitura, não bate na galera que sai fantasiada não, e tal. Bom, isso o carnaval foi crescendo de 2013 até agora, a gente tem aí mais de 600 blocos em São Paulo tratando disso. Mas eu quero voltar, e tudo isso para falar o quê? Que eu acho que tudo que se deu, e acho que ser exitoso, e eu concordo com a Alessa, a curva está descendente, porque tudo que se colocou como premissa para uma política como essa, que é carnaval público, democrático, sem abadá, sem qualquer tipo de restrição urbana, sem burocratização, sem cercear a liberdade dos blocos, sem cercear a territorialidade dos blocos, falar onde eles vão sair, onde não vão sair, né? Tudo isso foi se perdendo em favor de uma burocratização que, de novo, começou a ser ditada pelo capital, mas eu vou chegar a isso no final dessa historinha. Então, primeiro, acho que o êxito de uma ação de carnaval é justamente dar a dimensão cultural do carnaval, guiando e orientando todas as outras dimensões que o carnaval tem, e inegavelmente tem. A dimensão turística, a dimensão econômica, a dimensão de serviços, a dimensão de política pública, todas elas são fundamentais, mas é a sua dimensão, é o seu fenômeno cultural que orienta as outras dimensões. O carnaval é um fenômeno tão relevante socialmente que parece que ele preexiste a nossa existência como sociedade e transcende a nossa existência como cidadão, assim, né? Porque ele é muita coisa ao mesmo tempo, e por ser tanta coisa ao mesmo tempo, ele é tão arraigado socialmente. Ele é expressão cultural, ele é manifestação artística, ele é festa, ele é uma tradição, e ele é um percurso de memória, ele é uma estética, ele é um guia de comportamento, né? Quando a gente usa o termo carnavalização, a gente está falando justamente isso, como a gente consegue fazer choques estéticos de mudança de comportamento através de, a todo ano, a gente parecer que tem que afirmar, ó, essa normalidade, essa racionalidade, essa habitualidade que está aí, chega em fevereiro, dá aquela chacoalhada para a gente voltar e falar assim, ó, é preciso sempre a gente fazer a reflexão estética da sociedade, né? E ele está sendo incorporado, reincorporado, né? Apropriado e reapropriado no movimento sempre dialético e tenso, conflituoso, né? Pela sociedade desde o entrudo vem de origem europeia, vem desde o século XVI. Depois houve um processo, o Rubem Oliver fala disso, o processo carnavalesco no Brasil é diferente de todos os lugares do mundo, porque houve uma apropriação da cultura dominada pela cultura dominante, né? A cultura popular, negra, pegou aqueles elementos ibéricos, europeus, de carnaval de elite e tal, e transformou aquilo com as heranças africanas nas escolas de samba, e houve o contrário, a cultura dominante também se apropriando de tudo isso que foi formulado,
para dar o gás na rádio do samba para fazer a coisa bombar, para homogeneizar através das ditaduras, para fazer um monte de impulsionamento que, no final dos contos, foi contrário ao carnaval. O movimento de confinamento dos cordões, dos blocos, para virarem as escolas de samba na década de 50 e de 60, confinamento territorial, confinamento urbano, né? Obrigando as escolas os blocos a se espremerem, a virarem escolas desfilando ali, sem ocupar plenamente o espaço urbano, né? Causando um fenômeno de periferização também do carnaval de alguma maneira, né? Tudo isso é um movimento pendular, né? Que tem nessa questão tensa, que é a questão da relação entre Estado e Carnaval. Esse é o segundo ponto. A relação entre Estado e Carnaval sempre vai ser uma relação tensa. Ela é historicamente tensa. Ela é uma relação que é pendular entre apoio e repulsa, entre estímulo e fechamento, entre abertura e confinamento, entre liberação e regramento. Por quê? Porque o movimento do Carnaval ele é essencialmente libertário e expansivo. E ele precisa ser. Porque é a sociedade, o Durkheim tem esse termo, né? Ele fala que a festa, né, e o Carnaval é a nossa radicalização lúdica da experiência festiva, né? O Durkheim fala que a festa é um momento de transcendência, de catarse coletiva. É a hora que você suspende coletivamente tudo, para a hora que você consegue reintegrar as bases sociais, né, os indivíduos, você consiga ter coesão entre eles e fazer com que a sociedade caminhe como sociedade, mas sempre é preciso ter um momento de transcendência. O Carnaval é nosso momento de transcendência. Mas não é um momento de transcendência que suspende tudo como se não houvesse desigualdade, como se não houvesse conflito de direito, como se não houvesse tensão urbana entre os direitos diferentes, né? É um momento que suspende, mas é um momento que reafirma. O Zulu falou isso sabiamente, que reafirma as desigualdades, que reafirma os conflitos, que internaliza as tensões. O Carnaval não expurga as tensões. O Carnaval internaliza as tensões da sociedade e da cidade, né? Então, esse momento essa relação de tensão entre Carnaval sempre existiu. O Getúlio recriminava o Carnaval, mas apoiava. O Villa-Lobos, quando ele era diretor de cultura do Rio de Janeiro, na década de 38, 39, 40, ele chamou um pai de santo que tocava as coisas de carnaval na periferia, o Zé Espinguela, falou assim, a gente precisa voltar a fazer com que o carnaval seja um carnaval com brasilidade e tal. Estou te encomendando um bloco de carnaval. O Villa-Lobos encomendou um bloco de carnaval em pleno Estado Novo, fizeram o bloco de carnaval, o Zé Espinguela entregou um bloco de carnaval para o Getúlio levou toda a nata da elite burocrática do Getúlio para ver o bloco de carnaval do Zé Espinguela, pai de santo da periferia do Rio, né? Por que eu estou falando tudo isso? Porque vai chegar um momento, e esse é o terceiro ponto que eu queria dizer, para tentar ser rápido e ficar no tempo, em que a gente precisa entender como a gente invoca, evoca e reivindica o carnaval. E o carnaval, para nós que fazemos carnaval, para nós que vivemos o carnaval, é muito importante que a gente entenda que assentado nesse fenômeno cultural, enraizado na cultura brasileira, né, diverso territorialmente, diverso socialmente, assentado nesse fenômeno, o carnaval é um direito, né? O carnaval é um direito cultural, porque ele é um patrimônio imaterial, porque ele é um direito baseado na nossa diversidade cultural, baseado nas raízes da nossa formação étnica, né? Baseado nas linguagens artísticas que ele proporciona, né? Então, o carnaval é um direito cultural. Só que é diferente a gente pensar o carnaval quando ele é um direito e quando ele é uma liberdade. Quando ele é um direito, a gente tem que chegar e falar assim, eu tenho direito ao carnaval, no meu direito cultural ao carnaval, e o meu direito subjetivo ao carnaval, a coisa de advogado, sou advogado, viu, Zulu? Você está no meio de 2 advogados. Se der qualquer coisa errada, você não chama a gente. Chama qualquer outra pessoa, mas não chama a gente, tá? A gente podia estar matando, estar roubando, estar vendendo droga, mas eu estou aqui, sou advogado. Quando é um direito, a gente está pleiteando o direito ao carnaval, a gente exige uma postura positiva do Estado. Tem que ter banheiro químico, tem que ter geração das condições urbanas para isso acontecer, tem que ter infraestrutura, tem que coordenar os serviços urbanos para que se consiga ter a festa. Mas quando a
gente fala que o carnaval, além de um direito, é também uma liberdade de expressão e de ação cultural, a gente está falando o contrário, porque você tem que tirar o time de campo também. Você tem que não fazer a polícia bater. Você tem que não fazer a vigilância ser desproporcional. Você tem que saber que, na ponta, as pessoas que estão pondo carnaval não podem ser abordadas da mesma forma com que se abordem qualquer coisa. Não, a gente está vivendo um fenômeno importante da cultura brasileira aqui. Mas o carnaval também é liberdade de expressão cultural. E olha só uma coisa, às vezes a gente esquece também dessa dimensão. O carnaval é um direito à manifestação política. O carnaval, a gente pode olhar a Constituição e com certeza a gente vai chegar a essa conclusão, que o carnaval é um direito de protesto. Pense, gente, nada mais vai fundo como manifestação política de rua do que uma manifestação que usa alegoria, ludicidade, música, para conseguir radicalizar a sua manifestação, radicalizar o seu programa. Então, o carnaval é direito de associação, é direito de protesto, é direito de manifestação política, e tudo isso é direito fundamental. Então, vejam, a gente está lidando com uma coisa que, para nós, é o nosso campo de atuação, que é trivial, que é o direito ao carnaval, que é uma manifestação cultural, mas a gente está falando de vários direitos, e que, eu vou concluir, Lê, se a gente não invocar como direito, a gente não consegue fazer o debate no mesmo patamar de outros direitos que são reivindicados em desfavor do carnaval. Porque, olha só, quando a gente entra em conflito no carnaval de rua nas cidades, isso em Salvador, isso no Rio, isso em BH e tal, o que vem aqueles que defendem outros direitos? Eles falam que esses outros direitos existem. O direito à segurança pública, o direito de ir e vir, o direito à mobilidade, o direito à propriedade privada, o direito de andar com a sua propriedade privada na cidade durante o carnaval, sair de carro e passar em qualquer lugar, e ninguém nega que esses direitos existam. O que a gente está falando é que o carnaval é uma manifestação cultural, mas ele não é só um ativo turístico. Ele não é só uma dimensão comercial do setor hoteleiro e tal. Ele é, acima de tudo, um direito tão importante quanto todos esses outros. E se a gente coloca eles no mesmo patamar de compatibilização jurídica, a gente consegue fazer com que, no carnaval, o direito ao carnaval tenha proeminência. E aí cabe ao Estado compatibilizar esse direito com os outros, fazer redução de danos, redução de impacto, organizar em diálogo com os blocos que são os protagonistas as formas de compatibilização dos interesses. Não é negar os interesses, é compatibilizar os interesses, porque eles são legítimos. É preciso que os blocos entendam. Eu quero concluir em 30 segundos, que é o seguinte, e é o meu quarto ponto, que é a agenda política. Eu vou falar em 1 minuto, que nem o Enéas aqui, super rápido. Eu acho que no pós-pandemia, eu ia falar isso, e ainda bem que foi o Zulu que falou, porque ganha mais autoridade e eu acho que está mais certo. Ele falou antes de mim. Eu acho que no pós-pandemia a gente vai encontrar um carnaval diferente, porque o carnaval vai voltar, quando voltar, e eu nem sei se volta em 2022, pela mesa de ontem eu acho que não, numa agenda conservadora muito mais recrudescida do que a agenda que a gente estava fazendo no carnaval, ainda no momento de ostracismo, de marginalização, de negligência, né? Vejam bem, a essência do carnaval é a liberdade, a transgressão, né? E é claro que essa liberdade, essa libertária transgressora, ela tem que ser compatibilizada com os outros direitos, mas isso é uma coisa, isso se faz com política pública. Se faz, né? Mas o que não se faz e onde está o perigo? Onde está a ameaça? Né? Eu acho que são duas ameaças, né? A primeira grande ameaça é a moralização do carnaval. No sentido pior que se tem de moralização. Eu vou usar até um outro termo, que é a golden showerização do carnaval. Vocês lembram do episódio do golden shower do Bolsonaro? Gente, aquilo foi uma pílula do que vai acontecer. A golden showerização do carnaval é um fenômeno que, se a gente bobear, vai judicializar carnaval Brasil afora, né? Porque as câmaras municipais, porque as assembleias e porque o judiciário, né, Fernanda, está tomado de agentes conservadores baseados em prerrogativas religiosas, né? A judicialização está batendo durante a pandemia em outros lugares para derrubar, censurar. Imagina no carnaval, né?
E essa agenda conservadora, ela vai vir, já veio. Quem se lembra do Carnaval de 2020, 2019? Nunca antes na história desse país a polícia bateu tanto nesse carnaval de rua recente. E já, não é que já arrebenta nos bares de funk da periferia e tal. É isso, ela não é que isso mudou, a questão é, isso está mais explícito, está escancarado. Você grita num bloco fora Bolsonaro, o bloco aqui de São Paulo, o cara tirou ele, ficou ajoelhado, mandou ele falar que é uma polícia militar. Aconteceu isso. O cantor foi tirado do bloco e a polícia mandou ele ajoelhar, né? Então, assim, esse é um perigo. Vou concluir. O segundo perigo é a ambevização do carnaval, né? Não tem a uberização acontecendo nas relações de trabalho, a ambevização é um perigo que já estava, só que vai voltar porque diante de várias ameaças, diante de vários problemas de política pública, sempre vai vir a solução salvadora do capital, falando, não, eu já sei, a tecnologia, o importante é colocar grana nos blocos, porque e aí vai ser homogeneização visual das cidades, vai ser diminuir a identidade cultural dos blocos em favor de uma identidade homogeneizadora de marca, né? Uma interferência indevida. E, por último mesmo, para a Valessa não me matar, a agenda popular e a agenda da alegria, né? A agenda popular é como a gente vai discutir a questão das mulheres no carnaval de rua, né? Como elas estão sofrendo, como a questão de gênero tem que ser discutida, a questão dos negros, o carnaval de rua em BH, em São Paulo, esse fenômeno é um fenômeno branco de classe média, do centro expandido. Onde estão os negros, viu, Zulu? Você estava falando disso lá das cordas de Salvador. Estão trabalhando, são os ambulantes, né? Precarizados. Como é que a gente faz? Como é que a gente vai discutir isso, né? As questões identitárias, LGBT. E a agenda da alegria que gente, assim, Carnaval é vida, é celebração da vida, né? É a exponencialização lúdica da celebração da vida, o Carnaval. Se a gente está falando que fazer Carnaval significa reduzir a possibilidade de vida, né, de alguma maneira, por causa da pandemia, não é um prefeito que vai falar que tem Carnaval que vai ter Carnaval, porque o Carnaval não vai existir. Não é um patrocinador que vai falar que tem Carnaval, porque o Carnaval não se faz, né? Então, eu acho que é isso, né? Não tenho simpatia, quase amor, estou olhando para a Rita aqui, lembrei. Eu acho que tem o empatia é mais que amor, né? A gente tem que ir para cima, tem que saber que o momento é esse. Se o carnaval é celebração da vida, a gente tem que entrar numa agenda positiva de manter, ver as condições materiais dos blocos, fazer a grana circular de novo. Tem um PL na Câmara que está sendo discutido, chama PL Moraes Moreira, que trata disso, mas que é muito importante a gente pensar nisso. Desculpa, me estendi, gente, mas é isso. Querido, valeu, obrigado. Muito obrigada pelas falas. Tá assim a cabeça, né? Pessoal, a dinâmica vai ser o seguinte, eu vou falar, a gente vai ter 1 minuto para pergunta e 3 minutos para respostas dos palestrantes. E aí eu vou falar, 1, 2, inscrições valendo, aí vocês correm no chat, me inscreva, tá bom? 1, 2, inscrição valendo. Adoro. Vamos lá. Bruno, Renata, a Bárbara vai sistematizar para mim. Bárbara, posso já chamar quem é o primeiro? O Bruno? Atenção, só confirmação. Bárbara, confirma para mim, meu anjo. Aê, Bruno, vai, meu amor. Olá, gente, boa noite. Eu sou Bruno, também estou na construção desse processo. Também sou advogado de BH, moro aqui em São Paulo tem pouco tempo. E, assim, primeiro, muito obrigado pela conversa, incrível. Eu acho muito pertinente a gente ter essas conversas mesmo, assim. E uma coisa que me bate é que, ao mesmo tempo que existe, sim, essa necessidade da gente não ter, da gente exigir o nosso direito, que já é de carnavalizar, já é de manifestar e tudo mais, também existe essa obrigatoriedade dos órgãos públicos, essas coisas todas que a gente mesmo falou aqui. E eu queria que a gente discutisse um pouco sobre a questão dos marcos civis, né, que a gente está vendo aí pungentes aparecendo em Olinda, no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo com alguma discussão, em Belo Horizonte. Como fazer um marco? Ele deveria ser realmente municipal ou tem que ser uma coisa federal? Se a gente conseguisse fazer
o marco civil a esse nível, como tratar o carnaval, o direito ao carnaval, né? O direito a que não fosse, que vá além do direito a simples de manifestar, para a gente ter esse acabouço jurídico, né? Já que os órgãos públicos exigem que a gente tenha. Como que a gente trataria isso? Assim? Como que nós, enquanto sociedade civil, poderíamos fazer um marco civil para que a gente consiga entender o que é o tamanho da cultura que a gente consegue, esse movimento, que é o maior movimento cultural do Brasil, né? Esse que é o maior momento, nosso momento mesmo, né? Que é o carnaval. Como que a gente trataria isso? É isso, minha pergunta. Obrigada, Bruno, maravilhoso. E aí, galera, quem responde primeiro? Todo mundo quieto, vou ter que escolher. Eu posso responder, eu posso começar. Então, gente, desculpa, deu uma coisa no meu computador aqui. Sobre a questão dos marcos civis, né? Eu vou apenas, na verdade, jogar algumas coisas aqui para o debate, tá? Para a gente poder refletir também. Primeiro que eu, enquanto advogado, enquanto jurista, acho inviável no que a gente tem do nosso ordenamento jurídico hoje, da gente pensar num marco civil nacional. Acho inviável e acho, em parte, ruim, tá? E por que a nacionalização disso, ao meu ver, enquanto jurista, não cabe e é ruim? Primeiro que a gente tem um país de dimensões territoriais, que é muito amplo e tem cidades, né, compostas por diversos estados e cidades que são extremamente variados. E são variados não apenas na perspectiva cultural, mas são variados no que tange a parte do desenvolvimento. Então, primeiro, a quem compete, né, a política urbana? A política urbana ela compete constitucionalmente ao município. Então, não vejo como, dentro da distribuição de competências que temos hoje, falar de uma política urbana unificada. A gente tem diretrizes gerais para a política urbana que estão no Estatuto da Cidade desde 2001, e a gente consegue pensar em como construir as nossas legislações locais seguindo essas diretrizes. Então, assim, em termos de nacionalização, eu acho que a gente teria, né, juridicamente, um problema normativo que tange a competência, tá? De quem é que cabe decidir sobre desenvolvimento urbano e sobre a política localizada. Já começa por aí. Um segundo ponto é aquilo que o Zulu falou, né? Só que eu também coloquei um pouco, que o Gui falou, sobre uma festa complexa organizada por diversos agentes e atores que mudam de acordo com como mudamos a nossa região, o nosso território. Então, seria satisfatório, vou devolver a pergunta, a gente pensar num modelo que vai servir para uma cidade como Rio de Janeiro, uma cidade como Salvador, uma cidade como São Paulo, uma cidade média e uma cidade pequena. Então, são problemas que a gente tem que pensar quando a gente está falando de uma regulamentação. A gente vai criar um padrão. E quem não entra nesse padrão? E quem não entra nesse padrão culturalmente? Quem não entra nesse padrão em estágio de desenvolvimento? Quem não entra nesse padrão em estágio de estrutura de cidade? Né? Os nossos processos de desenvolvimento urbano, eles são muito específicos, né? A depender de que parte a gente está do território do nosso país. Então, acho que a gente tem um primeiro ponto. E aí, um segundo ponto, que eu, enquanto jurista, tenho pensado muito sobre isso, e acho que conversa muito com o momento que a gente está vivendo, me pergunto se, na agenda política, né, progressista, é importante a gente criar uma nova norma, né? E o que significa isso diante do que a gente tem? A gente tem, por exemplo, pode parecer besteira, né? Tipo aquela pessoa, o padre que distribui a Bíblia, o advogado distribuindo a Constituição, né? Então, se a gente tem a Constituição, mas a nossa Constituição, com todos os problemas que a gente tem, ela é uma das constituições mais avançadas em termos de direitos que a gente tem no mundo, né? E ela decorre de um processo de democratização que teve, apesar de todas as limitações da época, na Constituinte de 88, uma ampla participação popular, que a gente não vai conseguir garantir hoje, né? Nesse momento, com esse Congresso, com um Congresso enfim, que valida, que acha que tem que ter voto impresso, é com esse Congresso que a gente vai buscar alterar? Será que não é o momento da gente reivindicar e reforçar o que a gente tem? Porque, assim, eu enquanto jurista, acho que
o reforço do que a gente tem de norma, né? Reivindicar nesse momento e buscar a efetivação do que a gente tem, já é muito mais proveitoso para a gente do que se a gente for querer criar uma coisa nova. O que a gente tem não é necessariamente ruim. O que pode falar disso é muito bom. Então, a gente vai criar normas vazias que podem ser prejudiciais para a gente no lugar de reivindicar os nossos direitos. Eu, enquanto jurista que trabalha no campo progressivo, assim, eu não consigo ver como é positivo a gente deixar de lado a nossa Constituição e que a gente tenha o nosso Estatuto da Cidade e todos os anos de luta dos movimentos sociais para criar algo novo, nesse momento e nesse contexto político. Então, o que eu queria falar nessa perspectiva é isso nesse momento. Maravilhoso. Felipe Golnick. Oi, Felipe. Se quiser falar de onde você fala, se é de bloco, pode, contextualiza, gente. Boa noite, pessoal. Minha imagem está meio zoada aqui, mas esse é o espírito da cabeça de quem está sem carnaval já faz 2 anos. Eu sou de Curitiba, toco em alguns blocos aqui. Primeiro eu queria saudar o pessoal da organização, que coisa maravilhosa esse fórum. Só de eu saber da existência dele me deixou muito feliz e animado nesse mar de lama que estamos agora. Então, muito massa, parabéns. As 4 mesas até agora completamente maravilhosas. A minha dúvida, na verdade, é como que eu trago essa questão do direito à cidade pro chão de fábrica dos blocos, né? Tipo, o bloco que eu toco, por exemplo, que é um bloco de rock aqui em Curitiba, ele tem tanto a galera comunista quanto tem a galera reaça pra caralho ali. Como que eu faço para eu conversar com os dois ali, falando, cara, a gente tem o direito a ocupar esse espaço aqui, e no momento que a gente está ocupando esse espaço, a gente também se torna responsável pela bagunça, pela confusão, pela segurança. Como que eu trago essa conversa? E também até numa dessas, sei lá, como que eu vou conversar com, sei lá, familiares, conservadores, tipo, pessoal, a gente estamos com o direito aqui a ocupar esse espaço, né? Não sei, foi um pouco vago aí, mas acho que vale a discussão, não sei. Ótimo, obrigada, Felipe. E aí? Gente, os palestrantes são muito quietos. Eu queria... Alena, eu não respondi a questão anterior, e eu acho que essa questão colocada pelo Felipe dialoga um pouco com a questão anterior sobre marco regulatório, certo? Eu tenho andado ultimamente muito avesso aos marcos regulatórios. Isso não quer dizer que é um pressuposto, que é uma posição, né, digamos assim, sólida da minha parte. Mas desde o marco regulatório para as organizações da sociedade civil, que ocorreu ainda lá em 2014, 2015, após aquela famosa CPI das ONGs, que eu botei minhas barbas de molho com relação aos marcos regulatórios. O resultado, por exemplo, concreto do marco regulatório para as ONGs no Brasil significou uma redução de repasse de recursos para as entidades da sociedade civil da ordem de 70% no primeiro momento. Não sei se o Guilherme lembra disso, logo no primeiro momento. Hoje é da ordem de 90% com a atualização desse marco regulatório com a chamada Plataforma Brasil, que veio para o lugar do Siconv. E a gente terminou nesse marco regulatório chancelando a mediocridade. Ou seja, o edital, os editais, melhor dizendo, que pululam no Brasil afora, eles estabelecem regras, e eu falo mediocridade enquanto expressão da média, não é mediocridade como expressão exclusivamente do ruim, mas normalmente a média é ruim, certo? Que é essa tentativa quase que permanente de você estandardizar as manifestações culturais, as pontuações, os critérios, que são quase sempre estabelecidos para quem já está incluído. De saída, ele exclui a invenção.
de saída, exclui a inovação. Isso é a experiência que eu tenho vivido, até porque eu me encontro enquanto gestor cultural, né? E fortalecendo enormemente aqueles que são dentro da norma e das regras, que quase sempre também não tem tanto a ver com a cultura, não tem tanto a ver com a criatividade, com a inventividade. Então, eu tenho algumas ressalvas com relação a marcos regulatórios. Especificamente no Carnaval, eu tendo muito a me alinhar com a última fala do Guilherme Varela, além de ter me alinhado com todas as falas dele, que foi muito preciso. Aliás, os advogados, ultimamente, têm tido um protagonismo muito grande, melhor dizendo, a magistratura, os operadores do direito, tanto para o bem quanto para o mal. Ainda bem que Guilherme é para o bem, certo? No sentido de que o Carnaval é uma expressão da liberdade, e a liberdade nem sempre cabe dentro dos marcos, certo? Seja eles civis. E eu acho que e os marcos no Brasil, os marcos regulatórios no Brasil, são quase sempre definidos, decididos, orientados pelo campo jurídico. E o campo jurídico brasileiro ele é conservador por excelência conservador. É impressionante como esse setor da sociedade brasileira, esse segmento da sociedade brasileira, que é o da magistratura, da justiça, que é um poder, de como ele é conservador em tudo aquilo que diz respeito à cidadania, tudo aquilo que diz respeito às questões populares, tudo aquilo que diz respeito à cultura. E não é à toa que temos visto esse grau de ataque, como bem disse Guilherme, às manifestações culturais por elas serem transgressoras. Então, eu acho que, do ponto de vista do cenário político, não é recomendável, e do ponto de vista da festa, que é o Carnaval, também não considero recomendável, pelo menos nessa quadra. Eu acho que a transgressão, particularmente nesse momento, ela é algo revolucionário, no sentido pleno do que significa a palavra revolucionário. Maravilhoso. Queria chamar a Renata. Cadê Rê? Liga o áudio, Anja. Certo? Ligou? Isso. Certinho? Ai, gente, sério, eu tinha várias perguntas e eu nem sei, na verdade, se eu gostaria de falar. Eu também sou daqui de Curitiba, então estou na organização desse fórum, e exatamente para entender a complexidade que se tem na questão legal da coisa, pela visão, até pegando pela mesa anterior, da cultura e que trouxe, né, a questão da cultura, as secretarias de cultura, as secretarias de turismo e os diferenciais legais que se aplicam dentro do carnaval de rua, e aí são aqueles blocos, que aí vocês falaram tantas coisas que eu vi, a questão do controle do corpo, a burocratização, que é um controle dos nossos corpos, né, quando a gente delimita, tem que ser assim, tem que ser assado, não, vai ter que ser assim. Dentro do carnaval de rua, porque eu acredito muito nessa questão da espontaneidade do bloco, se eu estiver aqui, eu quero sair para a rua e ocupar esse espaço público, que é meu direito de manifestação política, porque aqui em Curitiba se enquadra nisso que o Guilherme falou. Para eu sair na rua com o meu bloco, eu não posso tocar parada, eu tenho que andar. Eu não posso ficar assim, eu vou tocar aqui na minha pracinha e tá tudo bem. Não, não dá, tem que andar. Tem que ser essa manifestação, e você descreve isso, né? E você tem que colocar seu CPF. Então, assim, é uma forma, até que uma Alessia falou, de criminalização, de uma irresponsabilidade de ocupação desse espaço através de colocar na pessoa física. Mas também fiquei pensando nessa questão deixa eu concluir aqui, de como facilitar isso dentro de toda a primeira fala, assim, que o Zulu trouxe, sabe? Vai levar milhares de pessoas para a rua. Tem que ter estrutura para xixi, tem que ter estrutura para tomar. Como é que se comporta isso, sabe? Então, assim, eu não sei se é só uma fala ou se é uma pergunta, porque eu me senti contemplada, mas ao mesmo tempo também fico nessa questão de tem que controlar algo que tem a sua festa e sua necessidade de cultura e construção de subjetividades,
mas também não tem que, porque eu entendi tudo, e aí a Fernanda falou a questão do marco civilizatório, que eu fiquei ali assim, tipo, ai meu Deus, é verdade. Ai, o Zulu fechou com a mediocridade. Eu falei, ai meu Deus. Mas também, como é que eu garanto isso para eu ter essa liberdade de pegar meu bloquinho, meu grupinho de amigas e tal, e levar para a rua? O Guilherme falou da questão de levamos nós mulheres, eu faço parte da Bloco Ela Pode Levar, que é a primeira bloco feminista daqui de Curitiba. E a gente está em Curitiba. Mas aí a prefeitura vem e quer enquadrar de alguma forma. A gente não quer ser enquadrado, sabe? A gente só quer ter esse direito, mas também ter essa infraestrutura para quem está curtindo com a gente. Então, como eu fico nesse pensar? Era isso, gente. Eu nem sei se é uma pergunta. Renata, só rapidinho mesmo, olha, eu não estou incluindo nessa minha rejeição ao marco regulatório a questão da prestação dos serviços públicos. Não é sobre isso que eu estou falando. Estou falando do marco regulatório para os blocos, para as entidades carnavalescas. É sobre isso. A prestação do serviço público, acho que deve ser de excelência. É um direito, como bem disse Guilherme, é um direito da população ter acesso ao transporte, ter acesso à segurança, ter acesso à alimentação, ter acesso à medicação, ter acesso aos hospitais. Então, é importante que isso fique claro. Eu estou me referindo, quando eu falo do marco regulatório, do marco civil, é da gente engessar de tal forma a manifestação artística, cultural do carnaval, que a gente o transforme no desfile. E desfile se aproxima muito do desfile militar. Gui, bate bola aí. Vou complementar, gente. Eu vou dar uma juntada nas 3 perguntas. Renata, Felipe, quem fez a outra? Eu esqueci o nome, desculpa. Foi a Renata, Felipe? Estou esquecendo alguém? Bom, esqueci, né? Se eu perguntei é porque eu esqueci, tudo bem. O Felipe, eu vou começar pelo Felipe, porque acho que ele falou uma coisa interessante. Ele falou, mas como é que a gente consegue fazer com que todo esse debate, que é um debate progressista, né, no final das contas, sobre o carnaval, dentro de um bloco, e esse bloco tem pessoas diferentes, que pensam diferentes e tal. Acho que todo mundo aqui falou, o carnaval e o movimento e os blocos, né, esse espectro, ele reflete de alguma maneira também o espectro político, ideológico da sociedade. Então não é que a gente pensar porque faz carnaval que a pessoa é progressista, e a gente conhece carnavalesco, tem gente, tem um monte de que, assim, né, defende assim, um recrudescimento penal, defende um monte de coisa, assim. O que eu acho é o seguinte, eu acho que a gente tem que conseguir internalizar, né? A Marilena Chauí fala isso, né? A democracia é a internalização do conflito e da diferença. Eu acho que é muito importante a gente conseguir entender que o universo carnavalesco é um universo em disputa. E ele é em disputa externamente para a sociedade, ele é uma disputa internamente nos blocos, ele é uma disputa com os pares, ele é uma disputa política, né? Como ato político, ele está em constante disputa e em construção, né? Eu acho que a gente tem que conseguir fazer com que seja uma forma de diálogo, mas eu acho que a gente não pode negar, obliterar, não pode esquecer que tem uma disputa com o movimento carnavalesco que pensa diferente, que, por exemplo, acha que tem que entregar para a iniciativa privada, acha que o Estado tem que ser mínimo a ponto, inclusive, de não ter regulamento nenhum, nem positivo, nem para criar as condições mínimas de equidade, de acesso e tudo isso. Então, é ruim. Agora, respondendo a outra pergunta, eu sou um entusiasta do papel do Estado, acho fundamental, sou contra qualquer discurso que fala assim, quanto menos Estado, eu acho que isso é um erro, e eu acho que a gente não pode, como movimento carnavalesco, incidir nesse erro de boa fé, como a gente entendendo, defender a nossa liberdade em detrimento do papel do Estado. Eu acho que é o contrário, a gente tem que defender a nossa liberdade assumindo que o Estado é responsável pela garantia dessa liberdade, porque ela é um direito fundamental. Não é tirar o Estado para ter liberdade, é garantir que o Estado exista para ter liberdade, né? Eu estou falando isso porque eu acho que, às vezes, há uma confusão, e o Estado precisa estar, por causa da compatibilizações dos direitos no urbano e tudo isso, há uma diferenciação, há uma confusão entre se tem o Estado é porque burocratiza, é porque dá errado, é porque ele quer exigir dos blocos, então não tem que ter. E uma coisa que é sadia, que
existem vários direitos que estão ali colocados, e que não é porque a gente tem carnaval que esses direitos vão simplesmente sumir. Ó, durante esses 4 dias de carnaval, as pessoas que não gostam de carnaval, que querem ter, elas vão deixar de ter esses direitos. Eles existem. Eles existem. Como a gente faz? A gente faz a política pública para compatibilizar. E onde eu acho que está a chave desse negócio, né? Da compatibilização da política pública? Primeiro, eu acho que o direito ele tem que responder a uma dinâmica política, né, e a uma política pública que seja coerente com a realidade social, que seja coerente com algo que funcione socialmente, né? O direito não pode atrapalhar. Se o direito atrapalhar, está errado. A hora que o direito entra para atrapalhar, então significa que tem que ter menos com direito no sentido de norma, menos norma e não mais, né? Vou dar um exemplo. Quando a gente estava fazendo a discussão aqui em São Paulo, da primeira regulação, primeiro decreto em 2014, né? Eu lembro disso, assim, eu lembro da cena, né? Começou a anunciar que São Paulo ia ter política de carnaval de rua, e os blocos começaram a apoiar, e foram os blocos que movimentaram isso e tal. Começou a imprensa, começou a burburinho e tal, a gente estava escrevendo o decreto do carnaval de rua, né? Eu lembro que o Juca pegou o decreto na mão, assim, a gente estava lá com a minuta, ele escreveu a mão, ele sempre conta essa história, a história é verdade, que eu estava do lado dele, ele escreveu assim, com aquela letra tudo esgranchada, assim, ele falou assim: não pode ter abadá, restrição de espaço público, nenhum tipo de diferenciação para você poder pular o carnaval, não sei o quê. E depois ele explicou que a grande questão era a seguinte: quando teve o debate, o Zulu falou disso, estou vendo aqui o João Jorge, sobre essa questão da camarotização do Carnaval de Salvador, era justamente isso. Artificializou-se uma vivência do Carnaval no território urbano em favor da otimização capitalista, que fez com que hoje a gente vê esse modelo em crise, justamente porque os blocos afro retomaram aquilo que se tem mais, que a espontaneidade. Ou seja, voltando ao raciocínio, a norma naquele momento que enrijeceu uma artificialização, que foi a camarotização do carnaval, a gente queria um antídoto contra isso em São Paulo. Então, a norma ajudou. O decreto era super simples. Não sei se a Alessa, outras pessoas de São Paulo que vão lembrar. O primeiro decreto era super simples. O que ele tinha que fazer? Ele tinha que pegar o que está na Constituição e transformar em... Ele tinha que fazer 2 coisas. Proibir coisas que fossem contra a natureza cultural do carnaval. Qual é a natureza cultural do carnaval? A natureza cultural do carnaval é a democratização, é a vivência plena, é a ocupação plena dos espaços, é a espontaneidade, é a territorialidade, é a vivência das linguagens artísticas, é a diversidade. Tudo que fosse contra isso tinha que não poder. Então, cerceamento do espaço público, né? Financiamento indevido, coisas estavam ali. Segunda coisa, e aí entra na questão que a Renata colocou, e especificamente sobre o marco, aquilo, me ajuda a te ajudar, né? Assim, os blocos querem sair, querem ter infraestrutura, querem conseguir ter o máximo de possibilidades de vivência e tal, mas para isso a prefeitura precisa se planejar. A prefeitura precisa saber onde os blocos vão estar, quantos blocos são daquela região, quantos são do outro, né? Que dia que eles saem, se passa na frente de hospital, se passa na frente de delegacia, se passa na frente de hospital terminal, se vai cruzar um lugar que está em risco de queda, se vai passar na frente de um patrimônio e tudo isso. E para isso ele precisa ter informações para se planejar. Então, o que acontece? O cadastro dos blocos em si, ele não é ruim a priori. Eu acho que tem um discurso, às vezes, que criminaliza o cadastro, meio que... ele não é ruim a priori, se ele for um instrumento de planejamento. Se ele for um instrumento de perseguição, ele é ruim. Se ele servir, ao invés de planejar o Estado, ele servir para você ter os dados das pessoas, para colocar a polícia nos lugares, para poder escalar a pessoa que estava tocando tuba na Praça Roosevelt, aí não pode, né? E a questão do marco, por que eu acho que não serve um marco nacional, gente? Porque tudo isso que eu estou falando deriva da compreensão de uma realidade local. Os territórios são diferentes, os atores políticos são diferentes, né? A relação centro-periferia é diferente. A forma com que os blocos tomam o espaço público é diferente em São Paulo, em BH, em Minas, em São Paulo, no Rio, em BH, em Salvador, né? E a dinâmica política, o conflito de interesses, o conflito dos direitos, a arena
que determinam que o direito tem que regular e nunca o contrário. Você não pode fazer com que o direito esteja acima do conflito político e faça assim, né? Guilherme, Então, eu acho que... Só uma intervençãozinha, Guilherme. Concordo com tudo que você está dizendo. Então, mas o que você está dizendo não se chama marco regulatório. Isso não é marco regulatório. Isso aí são medidas infralegais que a administração municipal tem que ter, não apenas no carnaval, mas para qualquer atividade que é realizada na rua. Existe, inclusive, se eu não, São Paulo não, mas aqui, um departamento de localização e funcionamento, que é exatamente para isso. Marco legal é uma outra coisa. O marco legal é você estabelecer um conjunto de procedimentos, de normas, nos quais você tem que seguir sob pena de sofrer sanção. Não estamos te ouvindo, Gui. Você desligou Você o seu... se automutou. Não, não automutei, não. Alguém me então mutou, alguém não te vem, não. mutou, Ó, não, Ju, eu falei até essa frase, eu sou contra um marco nacional, porque eu acho que tem tanta peculiaridade nos carnavais territoriais, nas diferentes, que é impossível a gente fazer uma coisa verticalizada de cima para baixo, porque isso, inclusive, atrapalha a política pública. Esse é meu ponto, inclusive. Não é só a essência libertária, a manifestação cultural, acho que atrapalha a política pública. E marco genérico de cidades, acho que a gente tem que tomar cuidado, porque, às vezes, os grupos de interesse que são mais potentes, com grana, conseguem muito mais do que os blocos de carnaval que estão lá tocando nosso tamborzinho, entendeu? Lindo, maravilhoso, gente. Ó, eu como sou mediadora, eu vou fazer uma pergunta, e aí eu vou fazer uma pergunta e já vou jogar para as considerações finais, e a gente vai ser bem econômico, e vamos tentar ficar uns 2 minutos, pode ser assim, uma coisa assim, e como eu sou mediadora também, eu vou escolher a ordem dessas falas. Eu queria começar com a Fernanda, depois eu queria jogar para o Guilherme, depois eu queria concluir com o Zulu. Podemos combinar assim? Então vai. Minha pergunta é... Os últimos serão os primeiros. Exatamente. Vou falar, obviamente, da experiência que tivemos aqui em São Paulo, né? Eu sinto um pouco que o Carnaval de São Paulo começou nesse espaço de reinvenção, né? O Carnaval como um lugar absurdo de reinvenção e de novas estéticas e novos jeitos de você olhar para a cidade, e tem se transformado, e os blocos às vezes se perdem um pouco nessa narrativa, num carnaval de imagens de drone com muitas pessoas e tipo milhões de pessoas, e isso está um pouco alterando esse valor da reinvenção tem perdido um pouco a força para desse termo imagem de drone, entendeu? Que você colocou uberização, eu vou colocar uma imagem de drone. Eu me pergunto um pouco se essa energia que estava nos carnavais de rua, e aí eu vou falar do Sudeste, tá? De BH, Rio de Janeiro, São Paulo, essa energia de reinvenção de espaço público consegue ser revertida, não mais agora na municipalidade, mas em nível nacional, no sentido de, tipo, a gente precisou usar, talvez, a tecnologia de bloco de carnaval para acessar essa chave de direitos da cidade. Então, não seria agora tentar espelhar isso e reconstruir essa construção de reinvenções de direito em âmbito nacional? E aí vocês tentam responder, porém já concluindo. Fê, você. Eu acho que, na verdade, esse movimento que você chama de reinvenção de direito, né, ele em âmbito nacional ele nunca parou, né? Os movimentos sociais que demandam habitação, saneamento, mobilidade, cultura, eles sempre estiveram aí, eles continuam estando, né? Apesar de todas as dificuldades, todas as tentativas, seja agora por meios, enfim, formais e processuais ou não, de se buscar controlar o que, na verdade, é uma demanda popular, uma demanda social, uma demanda participativa, né? Então, o que eu acho que seria muito positivo para a agenda do Carnaval é a agenda do Carnaval se enxergar dentro deste contexto, na verdade,
de uma luta maior, né? Eu acho que o momento, né? O Guilherme falou das dimensões, né? Do carnaval, festa do carnaval. Acho que o momento do carnaval protesto talvez seja uma arma política muito interessante, porque o carnaval ele comunica de um outro lugar, né? Então, e aí eu acho que justamente essa subversividade, ela nesse momento ela é potência, né? Da mesma forma que o Zulu falou, que eu não estava falando de não ter Estado, né? Não é sobre não ter Estado, ao contrário, é sobre ter Estado. Eu sou uma pessoa que também acho que a gente precisa de mais Estado, né? Provendo e menos de iniciativa privada. A gente vai resolver a maior parte dos nossos problemas com mais Estado e menos iniciativa privada. E eu acho que o momento é o momento de reivindicar nossa democracia mesmo. Quando eu entrei na faculdade, eu sempre escutei se falar na época da ditadura, né? Eu sou da geração do direito que assistiu, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal julgar a lei de anistia, e aquilo era tão perto, tão distante, ao mesmo tempo, estamos reinventando um outro Estado, e a gente chegou onde a gente chegou hoje. E a gente chegou onde a gente chegou hoje porque parte da população perdeu o discurso, a esperança, né? Parte da população perdeu uma visão de possibilidade de futuro, de um futuro melhor, né? E que leva a esse lugar da violência, leva a esse lugar do ódio. E o carnaval, por comunicar diferente, eu acho que é uma possibilidade muito potente da gente pensar em demandar não só, né, o nosso direito de brincar, mas demandar a nossa possibilidade de participar e de reconstruir, né, a nossa realidade e o nosso país de uma forma não tão pesada e séria, mas de uma forma que a gente talvez consiga mobilizar parte dessa sociedade que tá perdida e que tá vivendo, né, numa forma que, enfim, que reflete muito o contexto que a gente está vivendo hoje, que é um contexto muito doloroso, um contexto muito de perda, morrem pelo menos 600, 800 pessoas por dia, né? E a gente tem essa possibilidade de fuga desse tempo, de reinvenção. Eu acho que isso é potente. Eu acho que esse é um ponto que a gente tem que colocar nas nossas agendas muito antes de discutir patrocínio, de discutir quem vai financiar o bloco que vai estar. Eu acho que o momento é outro. O momento é discutir se a gente pode ou não estar na rua, se a gente pode ou não participar, que cultura a gente quer, que país a gente quer ali na frente, né? Que país a gente quer construir para os próximos 4 anos? O ano que vem é um ano de disputa. É um ano de disputa, e é um ano de disputa muito decisivo para o futuro do país, para o futuro da cultura, né, do país, da educação, né, de todos esses campos e demandas que são ligados à nossa sociedade, e não esses atores, né, e agentes econômicos que formam essa coalizão de poder com o nosso setor político e que tem cada dia mais retirado os nossos direitos. Então, eu acho que essa é a aposta que a gente deve fazer nesse momento. Maravilhosa, Fernanda. Gui, vamos lá. Cadê, gente? Sente, ativa o microfone. Pronto. Obrigado, gente. Rapidinho, ó, eu acho, Lê, que não só é possível ter uma articulação nacional e um programa, como eu acho fundamental, mas eu concordo com a Fernanda, eu queria repisar isso e reforçar. Eu acho que o caminho para a gente conseguir fazer com que o carnaval de rua, né, principalmente, né, esse movimento, ele se estabeleça em uma pauta, em uma agenda, em um programa e tudo, é que a gente não se perca em armadilhas de pormenores, de coisas que pequenos desafios municipais vão trazer e que isso não sugue a nossa energia, porque antes disso, a gente tem uma pauta política que está numa conexão com todo o restante da sociedade. Não dá para a gente descolar o carnaval. Pelo contrário, né? O carnaval é uma bomba no meio da sociedade. Você não descola uma bomba no meio da sociedade, né? A gente tem que se conectar com o que está colocado. O carnaval, ele tem que ser esse movimento, ele tem que ser uma coalizão de afirmação festiva da democracia, né? Então, a gente tem que afirmar nacionalmente, em todos os carnavais, nos maracatus e nos blocos de Pernambuco e de Olinda, nos blocos afro de Salvador, nos blocos urbanos de São Paulo, na galera clandestina do Rio, independente dos formatos, independente das formas com que se financiam, independente da sua... do seu período, da forma com que vê o carnaval no ano todo ou não e tal, não pode cair nessa discussão,
a cartilha, tem essa regra, não tem aquela regra, isso aqui tá. A gente tem que, primeiro, afirmar que o carnaval ele tem que ser guiado pela dimensão cultural, então a dimensão cultural tem que orientar o restante das outras questões, não pode ser sequestrado pela econômica, turística, etc. Mas, acima de tudo, o carnaval, se for um movimento, e ele né, político, nacional, ele tem que afirmar as bandeiras que precisam ser afirmadas agora para a sociedade, né? É isso, contra o autoritarismo, contra o cerceamento da liberdade, contra o fascismo, né? A favor da ocupação da cidade, a favor da equidade racial. Essas bandeiras são carnavalescas, gente. Não é ter edital, ou ter bloco de um tamanho ou de outro, ou é ter um financiamento aqui, outro ali, é ter caderno de encargo ou não ter caderno de encargo. Tudo isso vai ter, isso a política pública tem que fazer, a gente tem que discutir. Mas precede a isso a agenda política do carnaval. E a agenda política do carnaval é a agenda pela liberdade, pelo direito e pela democracia. Essa é a agenda que une o movimento carnavalesco nacionalmente. É isso, a agenda política nacional. Do resto, lindeza vocês todos, foi ótimo. Sexta-feira à noite, delícia. Lê, companheira de carnaval, de batalha, obrigado. Zulu, que alegria te ver. Fernandinha, que alegria. Turma toda, beijos, boa noite. Agora eu só quero escutar, abrir uma cerveja e vamos nessa. Zulu, querido, encerra para a gente com chave de ouro. Boa noite a todos que nos assistiram até esse presente momento. Obrigado, Alessa, obrigado, Fernanda, obrigado, Guilherme. 3 coisinhas rapidinhas. Para mim, o futuro que nos espera necessita que a gente tenha algumas alternativas. A primeira delas, esse movimento, para dar certo, ele tem que preservar a unidade na diversidade. Ele precisa ter uma articulação nacional evidente para que a rua possa ser o espaço das manifestações, mas mantendo a diversidade que é característica não só do carnaval, como da cultura. A segunda coisa, no meu entendimento, é que a gente precisa ter a cultura, a alegria e a cidadania articuladas nesses novos momentos que iremos viver no Carnaval. E, para terminar, eu acho que para que a gente tenha diversidade, pluralidade, cultura, alegria e cidadania, a gente tem que fazer da democracia, em qualquer instância que a gente esteja, qualquer uma, como nosso principal instrumento, nossa principal ferramenta de diálogo. A democracia, no momento no Brasil, ela é quem pode assegurar a gente brincar com tranquilidade o carnaval, ter o direito de liberdade de expressão assegurado e ter o direito de ir e vir nos variados territórios das cidades garantido. Dito isso, toca a zabumba que a terra é nossa. Maravilhoso. Pessoal, Fernanda, muito obrigada. Guilherme, muito obrigada. Zulu, muito obrigada. A gente da organização, a gente fica todo emocionado. Cadê a Fernanda, meu povo? Já tiraram ela aí. A gente fica muito emocionado, porque a construção foi super de baixo para cima, e a dificuldade que é a gente articular nacionalmente, e acho que a pandemia também, os recursos tecnológicos ajudaram, mas durante essa construção, todo mundo com quem a gente falou de palestrante, assim, tops estrelados, aceitaram o nosso convite com muita generosidade. Então, a gente é muito, muito grato por isso, né? Pela ter esses espaços e essas falas.